Vamos entrar com o vídeo agora dos irmãos Ono, rivais da família Gracie, pelo grande historiador Fábio Kiel. Espero que vocês gostem. Como não poderia deixar de acontecer, a Academia Gracie no Rio de Janeiro estava no seu auge naquela fase de desafios, e em dezembro de 1935, mais precisamente no dia 5 de dezembro de 1935, foi marcada a luta entre Hélio Gracie e Yasuichi Ono. Essa luta foi muito importante para a história do jiu-jitsu, porque ela mostra realmente que a família Gracie sempre teve pela frente grandes adversários com uma técnica muito apurada. E um dos principais, segundo o próprio Hélio Gracie, foi um dos mais técnicos, foi o Yasuichi Ono. O Yasuichi Ono, antes de lutar com o Hélio Gracie, ele treinou nada mais nada menos com Jeomori e Takeo Yano, que eram os maiores conhecedores e lutadores de judô e jiu-jitsu que tínhamos no Brasil na época. Essa luta que aconteceu no Rio de Janeiro, ela já demonstrava claramente quais eram as tendências que o Jiu-Jitsu Gracie seguia, que eram realmente buscar a luta de solo. E o reflexo disso é que o Hélio Gracie foi derrubado 32 vezes e ao longo da luta, apesar dessas quedas, o Hélio conseguia repor a guarda e no solo ele conseguiu, apesar da agressividade do Yasuichi Ono, ele conseguiu conter esse ímpeto e não foi finalizado. Quer dizer, é muito difícil hoje nós analisarmos uma luta sem um vídeo, por simples descrições de jornais. O que as declarações do jornal nos deixam claras é que, obviamente, Yasuichi Ono era muito superior ao Hélio Gracie nas quedas, e que, apesar também de vir de um professor que era exímio praticante de Newaza, que era o Kanemitsu Aishibe, o Yasuichi Ono não conseguiu finalizar o Hélio Gracie e a luta terminou empatada. Após essa primeira luta entre Yasuichi Ono e Hélio Gracie, houve uma revanche que aconteceu em 3 de outubro de 1936. Novamente, a superioridade técnica nas quedas do Yasuichi Ono foram confirmadas, onde o Yasuichi Ono derrubou o Hélio Gracie 27 vezes. Mas novamente o Hélio Gracie conseguiu anular os ataques no solo do Yasuichi Ono e ele não foi finalizado, e a luta novamente terminou empatada. Essa rivalidade que já havia entre Carlos e Hélio e Yasuichi Naoichi, ela se estendeu também com Jorge Gracie. O Jorge Gracie, a partir de 1934, ele começou a se distanciar cada vez mais dos irmãos Carlos e Hélio, e ele também passou a desafiar os irmãos Ono. A primeira luta entre Jorge Gracie e Yasuichi Ono aconteceu em 11 de setembro de 1937, e por incrível que pareça, apesar de Jorge Gracie estar no auge da sua carreira, ele foi derrotado por Yasuichi Ono. Obviamente que Jorge Gracie ficou furioso e logo em seguida ele pediu uma revanche, e dessa vez Yasuichi Ono, que já tinha empatado 2 vezes com Hélio Gracie e vencido Jorge Gracie, se colocou numa posição de superioridade e exigiu que, para dar a revanche para Jorge Gracie teria que enfrentar primeiro Naoichi Ono. Naoichi Ono era praticamente um adolescente, pesava só 55 quilos, 10 quilos a menos que o Jorge Gracie na época, mas o Jorge teve que aceitar essa condição, e em 2 de outubro de 1937, Jorge Gracie enfrenta Naoichi Ono, ou Oninho, ou Ono 2, como eles conheciam na época. O Jorge Gracie acabou vencendo a luta, venceu o Naoichi Ono, na verdade por uma desclassificação do Naoichi Ono. Eles tinham na época, por falta de conhecimentos técnicos, havia uma grande dificuldade por parte dos juízes de interpretar as regras, enfim, isso sempre gerava lutas ambíguas, com várias interpretações. Mas o resultado foi que Naoichi Ono foi derrotado por Jorge Gracie, que então conseguiu a condição para ter a sua revanche com Yasuichi Ono.
A revanche com o Yasuichi Ono foi logo na sequência, no dia 16 de outubro de 37, e a vitória foi de Jorge Gracie, porque Yasuichi Ono aplicou golpes que eram proibidos, porque todas essas lutas, na verdade, elas aconteceram sobre as regras do jiu-jitsu, ou seja, finalização, e não valiam também golpes traumáticos. E nessa luta, segundo a interpretação dos jornais da época, o Yasuichi Ono utilizou de golpes traumáticos como um soco e foi desclassificado. No dia 13 de novembro de 37, o Jorge Gracie concedeu a revanche agora para o Naoichi Ono, que ele já tinha vencido. E novamente Jorge Gracie venceu o Naoichi Ono por pontos. E como o Jorge era um lutador incansável e estava sempre em busca de desafios, em 4 de fevereiro de 39, Jorge Gracie concede mais uma luta para Naoichi Ono, e nessa luta ele mais uma vez vence Naoichi, agora de forma incontestável, através de um estrangulamento. Essa rivalidade entre os irmãos Gracie, ela basicamente aconteceu na década de 30, e ela foi muito importante para mostrar que os irmãos Gracie realmente faziam um trabalho que era capaz de fazer frente à técnica apurada de alunos do Kanemitsu Aichibe, no caso os irmãos Ono. É importante ressaltar que os irmãos Ono tinham uma visão de luta muito próxima da visão dos irmãos Gracie, que dava ênfase também na luta de solo, no Newaza. Tanto é que a Academia Ono utilizou o nome Jiu-Jitsu durante muito tempo. Ela foi provavelmente a última academia incorporada pelo nome Judô. A gente pode ver pelos anúncios aí que ela somente na década de 60 é que a Academia Ono passou a utilizar realmente só o nome Judô. Quer dizer, isso é um reflexo do tipo de visão que os irmãos Ono tinham da luta em si. Quer dizer, eles acreditavam que a luta ela não era só realmente a parte de quedas, que o Neoza também era muito importante para você ter uma visão global de combate.